E aí, bom dia, família do Café com Palavra. Estamos ao vivo, bora pra cima. O tema de hoje é esvazie de você para receber o novo de Deus. É o tema pesado, bom, que vai confrontar a gente e que vai nos levar para um novo nível de entendimento em Deus. Muito bom dia para vocês que estão chegando aí. Bom dia Dinda, bom dia vô, bom dia Lucas, bom dia meu irmão, bora pra cima. Para vocês que assistem essa live gravada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que você possa desfrutar e que você possa compartilhar, ser um canal de bênçãos aí na vida das pessoas. Bom dia Maria, bora pra cima. O tema de hoje, turma, é esvazie de você para receber o novo de Deus. Esse é o tema de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações hoje. E hoje vai ser rápido, tá? Eu preparei um conteúdo aqui bem rápido, no máximo 30 minutos, no máximo 20 a 30 minutos, para que a gente possa receber aqui e já ir aplicar no nosso dia. Vamos! E aí, Reginaldo, bora pra cima, bora. Turma, conselho pra vocês, anotem. Por quê? Como que funciona a comunicação e a recepção das pessoas? Cada um tem uma forma de comunicar e cada um tem uma forma de receber algo. Então, eu tô aqui porque antes de eu ministrar algo, ou de eu entregar algo, de eu liberar uma palavra, o Espírito Santo ministrou em mim primeiro. Então, tudo que eu vou falar aqui foi através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ministrou tudo aqui que eu vou falar agora para vocês. Então, anotem, porque o que eu vou falar aqui, eu estou liberando coisas, mas não é somente a liberação de palavras, é a maneira como você recebe elas. Porque não é só sobre... Às vezes você vai num culto, em algo espiritual, né? Quero falar sobre religião, mas às vezes você vai em algo espiritual e às vezes tem palavras de vida sendo liberadas ali, só que você não está pronto para receber. Você não está recebendo aquilo e você não recebe. Então não é sobre as palavras que eu vou liberar, é sobre como você vai receber elas. Então esteja atento, tire as distrações agora. Pegue um papel, uma caneta, um bloco de notas do computador, não sei, e anota. Por quê? Porque às vezes algo que sai aqui ou algo que alguém manda aqui nos comentários é exatamente o que você precisa escutar. E aí o que acontece? Você anotando, você consegue tirar insights, aprendizados para você que é muito surreal. Então anota. E quem não está cheio não consegue transbordar. É sobre isso. Então, turma, bora pra cima. O tema de hoje é esvazie de você para receber o novo de Deus. Estou sentindo de orar aqui rapidinho, então fecha os olhos aí e vamos orar aqui bem rápido. Pai, obrigado pela tua palavra que já nos foi recebida hoje. Senhor, que toda distração agora seja eliminada, que todo empecilho, que todo coração empedrado seja levado cativo ao Senhor agora. Que a gente possa estar apto a receber a tua palavra e que a gente possa se entregar por completo aqui nesta manhã, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Amém. Fechou. Bora, gente. Bora pra cima. Vai ser massa hoje. Bora. Esvazie de você para receber o novo de Deus. Lembrando, turma, comentem, participem. Não seja um mero espectador da live aqui. Participe, manda o que você quiser. Lembrando que quem mandou as perguntas, no finalzinho eu vou responder as perguntas, fechou? Então é o seguinte, esvaziar de você quer dizer você se submeter às vontades de Deus. Basicamente é isso. Quando você se esvazia de você, é você entender que a gente tem vontades, a gente tem desejos, sonhos, planos, projetos,
Esvaziar de você é você entregar tudo isso para Deus e dizer para Ele, seja feita a tua vontade. Eu separei aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos que se alguém quer vir após ele, vão ter que esvaziar a si mesmo, ou seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Então, negar a si mesmo quer dizer você negar as vontades da própria carne, quer dizer você renunciar muitas coisas que às vezes te afastam de Deus, quer dizer você entregar para Ele muitas coisas que estão às vezes impedindo você de acessar um novo nível com Deus. Então, você esvaziar de você mesmo é justamente você se deixar para trás os desejos que te tiram da presença de Deus. Porque às vezes você pratica ainda coisas que meio que isso te afasta do coração de Deus. Então, esvaziar de você é você abrir mão dessas coisas. Arrependimento é justamente você mudar a rota. Arrependimento é uma mudança de rota, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é você ser renovado, se arrepender e deixar para trás aqueles velhos hábitos, comportamentos e vícios. Então, a gente precisa entender que a gente precisa nos esvaziar para receber algo novo. A gente precisa, é meio que como, vamos imaginar aqui agora que você vai numa loja de roupa aí da sua cidade. Vamos fazer uma imaginação aqui agora. Você pensa na loja de roupa aí da sua cidade. Aí você vai nessa loja de roupa. Eu vou imaginar aqui, sei lá, aqui tem o shopping, aí tem a Renner aqui. Beleza. Eu vou lá na Renner, e aí você imagina na sua cidade aí. Eu vou lá e compro um monte de roupa. Compro calça, compro camisa, compro tênis, compro um monte de roupa pra mim. Beleza. Pego a sacola de roupa, entro no carro, volto pra casa, chego na minha casa, abro a porta do meu quarto. Só que na hora que eu abro a porta do meu guarda-roupa, do meu armário, tá lotado de roupa velha e não tem espaço para roupa nova. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a roupa velha e colocar a roupa nova no lugar, certo? É exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque Deus, o céu, ele já está pronto para nos entregar algo novo. Ele já está preparado para nos entregar algo novo, porque a gente pede. Só que se a gente não nos liberar das coisas velhas, se a gente não tirar as coisas velhas da nossa vida, a gente não vai ter espaço para receber o algo novo que Deus tem preparado para a gente. Então a gente precisa tirar as coisas velhas. Isso quer dizer velhos planos, desejos, sonhos, trabalho, pessoas, lugares. São muitas coisas. E isso, como que a gente sabe, João, o que a gente deve tirar da gente? É basicamente um discernimento. É você entender que qual desejo hoje, qual sonho hoje, qual plano hoje, qual trabalho, qual pessoa, qual lugar que rouba você da presença de Deus. É você entender isso e entender com Deus se esse lugar, esse sonho, essa pessoa, esse desejo, tudo isso que está roubando a tua presença, a tua presença com Deus, a presença de Deus na sua vida, na verdade. Se isso está roubando esse momento seu com Deus, de você, é você se esvaziar disso para receber algo novo. É você renunciar a isso, é você sacrificar isso. Aí, Lucas, a gente está conectado mesmo, mano. Eu separei justamente esse versículo também. Vou deixar até aqui, deixa eu fixar para eu lembrar depois. Mas a gente precisa renunciar a certas coisas para abrir espaço para algo novo. Exatamente, a nossa vida ela só é nova se a gente for uma pessoa nova. Parece, gente, esse negócio de esvaziar o armário, de tirar as roupas velhas, de largar a vida velha para viver uma vida nova, pode parecer frase motivacional, frase feita, mas é a realidade. Só que as pessoas elas preferem
que algo extraordinário aconteça na vida dela, sendo que o ordinário já é o suficiente para mudar completamente a vida dela. O ordinário, o rotineiro. E aí, Carlos, bom dia, meu irmão. Beleza? Então, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Na verdade, eu vou ler esse Filipenses 2, porque é muito bom. Ó, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora... presta atenção agora. Se liga. Se liga. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre a todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, olha só, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que Jesus devia se apegar. Então Jesus, o que ele fez? O próprio Jesus, assim como eu falei na live de quarta, o próprio Jesus Cristo, ele se esvaziou dele mesmo, ele veio como servo, ele tornou-se, mesmo sendo Deus, semelhante aos homens, ou seja, de carne, humilhou-se a si mesmo, foi sacrificado, morreu numa cruz, tem versículos que dizem que ele foi tão machucado, mas tão machucado que não dava para reconhecer mais que ele era um humano, para você ter noção. Então, o próprio Jesus Cristo, ele renunciou completamente ele mesmo para cumprir a vontade de Deus. Então, se o próprio Jesus fez isso, por que a gente não quer fazer? Por que a gente, trava nisso? Raízes adoecidas não frutificam. Tudo é energia, temos que manter isso. Movimento é no movimento que as coisas acontecem. Se você for pegar para ver na criação de todas as coisas, lá em Gênesis, diz o início, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a face do abismo. Então o Espírito de Deus já estava em movimento desde antes de tudo, ou seja, tudo se iniciou com movimento. Duas coisas que iniciaram tudo que a gente conhece, um movimento e uma palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então tudo se iniciou com movimento e tudo se iniciou com uma palavra. Então se a gente entender isso e aplicar isso no nosso dia a dia, cara, nossas coisas vão mudar. Se a gente estiver em movimento e se a gente liberar palavras, cara, nossa vida muda. De fato, porque, pensa comigo, tudo foi criado através do movimento, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, o Espírito de Deus estava em movimento, e disse Deus, haja luz e houve luz, ou seja, movimento e palavra. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus nos fez imagem e semelhança dele.
E todo aquele que crê em mim e ser batizado se torna filho. Ou seja, movimento, palavra, imagem e semelhança e filho. Ou seja, a gente carrega o poder do movimento dentro da gente, a gente carrega o poder da palavra. Em Provérbios está escrito que a língua tem o poder de vida ou de morte. A gente é a imagem e semelhança dele, então a gente tem que agir de acordo com isso. E uma vez que a gente crê e é batizado, a gente se torna filho. Então a gente carrega tudo isso dentro da gente. Ou seja, a gente tem tudo que a gente precisa. O que impede? A gente mesmo. A gente mesmo que impede o fluir. É a gente. Por isso então que a gente tem que se esvaziar da gente. Se esvaziar de nós mesmos. Porque a única pessoa, o único que tem capacidade de paralisar a gente é a gente mesmo. Os pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso, todo esse rolê tem poder de paralisar a gente. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus aqui não diz só para a gente renunciar apenas a nós, mas todo mundo. É pai, é mãe, é mulher, é filho, é irmão, é irmã e a própria vida. Não pode ser meu discípulo. Então a gente literalmente tem que renunciar tudo para a glória de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, vocês estão entendendo que é para se esvaziar de tudo. De tudo. Então, vamos lá. Agora o negócio começa a ficar legal. Presta atenção aqui, gente. Agora começa a ficar legal. Já tô finalizando, tá? 17 minutos. Eu tô finalizando. Agora começa a ficar legal. Odres novos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, entornar-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Se liga nisso aqui. Se liga. O primeiro milagre de Jesus foi esse aí, o do vinho. Ele transformou água em vinho. Odre. O odre, gente, para quem não sabe, era, se eu não me engano, tá? Porque eu não me aprofundei muito nisso, mas se eu não me engano, o odre era feito lá com pele de cabra, se eu não me engano. Cabra ou carneiro, não lembro. E era meio que uma bolsa de couro onde colocava os vinhos. E quando uma bolsa de couro dessa, um odre novo de um carneiro, de uma cabra nova, quando eles faziam essas bolsas de couro, o odre novo, que é retirado logo do carneiro, de uma cabra pura, limpa, ela tem mais elasticidade. Ou seja, quando o vinho é colocado dentro do odre novo, ele começa a fazer a fermentação. E o odre novo, ele tem elasticidade para conseguir suportar o processo do vinho. Então, por que não se pode colocar vinho novo em odre velho? Porque o odre velho já acabou essa elasticidade, não tem mais elasticidade. Então, quando coloca vinho novo no odre velho, começa o processo de fermentação do vinho, e começa a se expandir, começa a borbulhar, começa a fermentar. Só que o odre velho não tem elasticidade para suportar o processo do vinho e acaba rompendo, acaba explodindo. Aí, acaba rompendo. Então, por isso que tem que pôr vinho novo em odres novos, porque o odre novo, a bolsa de couro, ela tem elasticidade por ser nova. Então, acaba suportando o processo de fermentação do vinho. Então, a gente só consegue suportar o processo que Deus nos permite passar para ser forjados quando a gente se faz novo. Quando a gente permite que Deus entre e faz tudo novo. Porque a gente precisa passar por um processo para ser moldado, forjado. E se a gente estiver em odres velhos, o processo, a gente não vai suportar o processo. O processo vai romper a gente. Então a gente precisa todos os dias
se esvaziar da gente e pedir para Deus nos fazer de novo, nos moldar de novo, para que a gente possa todos os dias estar em odres novos para receber coisas novas de Deus todos os dias. Porque a gente precisa ter estrutura para suportar o novo de Deus. E às vezes é por isso que demora. A gente precisa de estrutura para suportar o novo de Deus. Então é por isso que às vezes demora. Às vezes Deus está permitindo tempestades porque tudo passa pela vontade ativa ou permissiva de Deus. Vontade ativa é quando Deus faz, permissiva é quando Deus permite. Nada acontece fora disso. Tudo acontece na vontade ativa e permissiva dele. Nada acontece fora disso. Então, às vezes, Deus permite tempestades, situações, para que a gente fortaleça a nossa estrutura para suportar a bênção que Ele vai nos entregar. Simples. Sim também, Lucas. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente precisa ser odres novos todos os dias. Todos os dias a gente precisa se esvaziar da gente e pedir para Deus nos fazer como odres novos, para que a gente possa suportar o processo para receber aquilo que Ele tem para nós. Então, às vezes, gente, quer um exemplo disso, de estrutura para suportar aquilo aquilo que ganha? Saiu de todo mundo que ganha Mega Sena. Mega Sena. Todo mundo que ganha na Mega Sena tem uma notícia, o dado que a maioria que ganha daqui a algum tempo está bem pior do que estava antes. Ou seja, ficou mais pobre ainda. Aí, se você pega no BBB lá, Big Brother, dos 20 ganhadores que ganharam o prêmio de mais de 1 milhão, 18 deles perderam tudo e ficaram pobres de novo, piores do que estava antes. Mas por que isso acontece? Porque quando chega algo repentino assim na nossa vida e a gente não tem estrutura para isso, a gente não suporta. A gente vai arrumar algum jeito de deixar escapar. Então, às vezes, a demora para a bênção chegar, a demora para algo novo acontecer, a demora para algo extraordinário acontecer na sua vida, às vezes nada mais é do que Deus te preparando, te forjando para você suportar quando a bênção chegar. Porque, entenda uma coisa, Deus não permite nada, não te entrega nada se aquilo te tira da vontade de Deus. Então, às vezes, tem muita gente pedindo para ter uma promoção no trabalho, para ter mais dinheiro, para ficar rico. Só que, às vezes, a pessoa que tem uma promoção no trabalho, fica rico, tem mais dinheiro, vai ser justamente isso que vai tirar ele da presença de Deus. Ele pega o dinheiro e vai fazer alguma besteira. E aí, Deus acaba não permitindo que isso aconteça agora, mas que Ele vai te forjar primeiro. Ele vai moldar a sua estrutura. Ele vai tirar o odre velho e vai começar a pôr o odre novo em você, para que você possa suportar quando essa bênção chegar. Então, odres pequenos também não vão receber a abundância de Deus. Prepare primeiro seus odres. Então, a gente pode tratar odre como mente. Uma mente pequena não vai receber abundância. Uma mente pequena não vai receber abundância. Então, a gente tem que preparar a nossa mente, a gente tem que preparar o nosso corpo, preparar o nosso espírito. Todos os dias. Todos os dias. Então, abra espaço para o novo de Deus. Abra espaço. Faz uma dinâmica aí agora. Anota, às vezes, algumas coisas velhas. Sabe no computador, quando você abre o computador, o notebook, e tem um monte de aba do Google, e você fica até perdido? É exatamente isso. A gente precisa fechar essas abas para abrir abas novas. É basicamente isso. Então você vai fazer uma dinâmica aí agora. Abre o seu computador mental, a sua cachola mental, e vê quais abas estão abertas consumindo a energia do seu computador, a bateria do seu computador. Se é que você me entendeu. Quais abas estão abertas dentro da sua mente? Quais decisões que você está adiando tomar que isso está drenando sua energia? Quais pessoas estão drenando a sua energia? Quais comportamentos, hábitos, vícios, ambientes, lugares? O que precisa ser resolvido dentro da sua cabeça para fechar a aba logo e abrir espaço para o Deus, para o novo, para o novo de Deus?
Porque às vezes a paz que você tanto procura na verdade, ela se encontra quando você começa a fechar algumas portas, fechar algumas abas, cortar algumas coisas. Porque como eu falei num vídeo ontem, o que a gente mais precisa na geração de hoje é clareza. Clareza e essencialismo e simplicidade. Porque numa geração super estimulada, com tanta coisa, com tanto estímulo, com tanta coisa, se a gente não tiver clareza do que a gente quer, do que a gente precisa fazer, a gente fica perdido e aí começa a entrar confusão, dúvida, e é tudo que o inimigo quer. E a gente acaba se opondo a algo que na verdade era pra gente apenas ter clareza para resolver. Então, clareza, escuta o que eu tô falando para vocês. Em meio a super inteligências artificiais, ao tanto de estímulo, quem tiver clareza vai dominar o jogo. Quem tiver clareza vai dominar o jogo. Aí, ó. Aí, ó, que forte. Prepara pro print. Print, turma. Tira print aí e posta lá nos stories se vocês participaram do Café com Palavra. Agora, print. Eu vou até tirar um print dessa frase aí. Vai, tira o print. Tirei? Vai. Aí, foi. Ó, a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Tem gente que trata o silêncio de Deus como que ele está silenciado. Não. Na verdade, o silêncio de Deus é uma das maiores respostas que ele pode dar pra gente. Porque é no silêncio onde ele está moldando o nosso odre. É no silêncio onde ele está nos preparando para passar o processo. É no silêncio onde a gente é obrigado a buscar ele. Então, muitas das vezes também, Deus permite acontecer situações na nossa vida para que a gente busque ele. É igual aquele espinho na carne que está na Bíblia. Às vezes Deus permite que alguma coisa ainda fique nos incomodando para que a gente dobre os joelhos e peça para Ele. Porque talvez se Ele nos curar de tudo, nos limpar de tudo, talvez a gente não procure mais Ele. Então tem dores que são incuráveis, tem dores que são justamente para você buscar Deus todos os dias. Então, gente, vamos lá para as perguntas da live. Lembrando que é ao vivo aqui. Eu coloquei as perguntas aqui, mas eu nem pensei sobre elas, eu vou responder aqui ao vivo. E vocês vão me ajudando aí. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá na live aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Uai, era para ter mais pergunta. Acho que, se eu não me engano, são 6 perguntas. Calma aí, gente. Aqui. 1, 2, 3. 4. 5. Beleza. Vai. Ó, vamos fazer o seguinte. Pra galera que tá aqui na live, eu vou fazer as perguntas aqui. E aí a gente responde, todo mundo responde. Porque o que acontece? Todo mundo respondendo vai gerar várias respostas diferentes. Então vai ter mais opção, vai ter mais conteúdo. Então vamos lá, primeira pergunta. Antes, deixa eu honrar aqui minha família, velho. Minha avó, minha tia, minha Dinda, Patrícia, meu avô, a galera que tá toda na live aí, que tá me acompanhando há muito tempo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu amo a vida de vocês. Tamo junto. Então vamos lá. Ó, primeira pergunta. Como ser mais paciente e canal de paz na sua casa? Na minha opinião. Responde aí, gente, vocês, o que vocês acham, ó. Como ser mais paciente e canal de paz na sua casa? Como ser mais paciente e canal de paz na sua casa? Foi a minha Dinda que mandou essa pergunta. Na minha visão, isso é conseguido através daquilo que você alimenta. Porque, ó, presta atenção aqui. Tudo que você alimenta passa por um processo e depois sai. Tá? Então existe um processo. Alimentação, processamento e saída. Isso é em tudo na nossa vida. Até o que a gente come. A gente come, a gente se alimenta, passa por um processo no estômago e depois sai.
Então é assim também naquilo que a gente faz. Então é o seguinte, aquilo que a gente alimenta vai ser o que vai sair depois. Então talvez a paz que falta é na verdade a má alimentação daquilo. Então às vezes você está se alimentando de coisas que está te deixando confuso, que está te deixando paralisado, perdido, em dúvida. Então o que a gente precisa fazer é ajustar aquilo que você está alimentando. Por exemplo, igual o Lucas falou aí, a verdadeira paz está em Cristo. Coloque Deus acima de tudo, mude os hábitos do que consome. Aí, é sobre isso. Porque a verdadeira paz é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o príncipe da paz. Então, a gente precisa se alimentar dele. Então, é mudar hábitos, é justamente isso. O que eu quis dizer com alimento é você buscar, é você mudar os hábitos. Então, é você buscar mais a Deus, é você orar mais, é você jejuar mais, é você louvar todo dia. Eu fico todo dia, toda hora eu tô com louvor. Eu tô almoçando, eu tô com louvor. Eu tô fazendo comida, eu tô com louvor. Eu vou pra academia, eu tô com louvor. Em todo momento eu tô com louvor. Porque o louvor não só é algo espiritual, mas se você for trazer para neurociência, uma música que desperta algo bom em você tem poder de mudar os seus neurotransmissores e fazer você estar em um estado diferente. Então, às vezes você quer paz, você pode mudar a alimentação, se é que você me entende. A forma como você alimenta. É isso aí que eu quis dizer, foi isso aí. Você dá o que você tá cheio. É isso aí que eu quis dizer. Você dá o que você está cheio. Então, se você quer ser um canal de paz na sua casa, você precisa se alimentar disso. Você precisa ser cheio disso. Você precisa ser cheio disso. Que aí você vai ter para dar. Igual hoje. Hoje, ó, o Reginaldo tá aí. Reginaldo, a gente vai lá no Legacy Outside hoje. A gente vai lá em São Paulo fazer aquele evangelismo, aquela ação social de novo. E a gente vai para quê? A gente vai para dar amor, a gente vai para dar acolhimento, a gente vai para levar a palavra de Jesus. Nossa, eu até arrepio, velho. Meu Deus. E aí, pra gente fazer isso, a gente precisa estar cheio disso. Porque ferido fere, curado cura. A gente entrega aquilo que a gente está cheio. Então, se a gente quer ter mais paz e ser mais paciente na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que for, a gente precisa estar cheio disso. Como? Se alimentando, mudando hábitos, às vezes tirando alguma coisa que tira a paz. O que te dá confusão? O que te traz dúvida? O que tira a sua paz? Ou resolve ou tira. Entende? Então, sendo mais paz, é você se alimentando daquilo que vai te trazer paz. É você buscando Jesus Cristo. Agora, a pergunta do Lucão. Luquinha. Quem é você sem falar o que você faz? Ixi, aí é brabo, hein? E aí, gente? Quem é você sem falar o que você faz? Profundo. Profundo. Cara, profundo. Eu tô pensando num jeito de responder isso. Porque, tipo, se for pegar tudo isso que eu falei, se for falar de mim, do João, cara, eu sou quem o Senhor me chamou para ser. Então, tudo aquilo que Deus fez, imagem e semelhança, filho, tudo isso, eu me considero isso. Então, se alguém me perguntar quem eu sou, eu vou falar que eu sou filho de Deus. É o que eu sou. Porque se eu fosse falar de mim, talvez eu poderia estar sendo egoísta. Mas quando alguém me perguntar quem você é, eu vou falar que eu sou filho de Deus, porque eu prefiro exaltar aquele que me criou. É isso. É isso. Aí, é isso aí. É sobre isso. Aí, cada um tem uma resposta diferente, isso é muito bom. É sobre isso, refletir a luz daquele que me salvou. Porque se for falar do João, cara, eu sou muito pior do que muita gente imagina. Eu sou muito pior. Eu erro pra caramba e tudo mais.
Então é um canal de Deus. Isso é profundo, velho. Isso é pra refletir. Isso é pra refletir. Pra refletir. Porque por mais que a gente erre, por mais que a gente cometa pecado todos os dias, santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre está se limpando. Então por isso que a gente tem que buscar ter um coração igual o de Davi. Davi foi considerado o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Davi errou, Davi cometeu pecados horríveis, adultério e tudo mais. Tanto é que Salomão, o homem mais sábio da terra, foi fruto de um adultério, Davi e Betsaba. Mas Davi cometeu pecado. Maria, pode fazer uma pergunta, pode fazer. Davi cometeu pecado horrível, mas ele se limpou. Ele foi lá e foi para o secreto e se derramou na presença de Deus, se arrependeu e não cometeu mais aquele pecado. É sobre isso. A santidade não é a gente nunca se sujar, mas a gente sempre buscar se limpando e nunca errar nos mesmos erros. É sobre isso. É sobre isso. E Maria, pode fazer a pergunta sim. Beleza? Agora eu vou responder a da minha tia, Karina, que mandou 3 de uma vez só. Aí sim. E, gente, pode ir mandando mais, se alguém quiser. A gente tá em... Caramba, 36 minutos, velho. Caramba, falei que ia fazer 20 minutos. Caramba, nem vi, velho, a hora passar. Tá, enfim, vamos lá. De que forma... Isso, velho. Quem erra 2 vezes já é escolha. Tá, tem um versículo, eu tô tentando lembrar aqui, que é aquele que volta... Deixa eu pesquisar, eu vou ter que pesquisar, isso tá me incomodando aqui. Maria, pode fazer a pergunta aí, pode ficar à vontade. Aquele que volta... Aqui, ó. Provérbios 26:11. Como o cão que volta a seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Rapaz, é um tapa, velho. Como o cão que volta a seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Então, é sobre isso, é a gente se arrepender, por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, a gente se arrepender. E arrependimento quer dizer mudança de mente, quer dizer mudança de comportamento, quer dizer abandonar o velho e ir para o novo. Então a gente não cair no mesmo erro, porque aí já é escolha, já é decisão nossa. E decisão no latim quer dizer decidere, que quer dizer cortar fora. Ou seja, quando você decide errar naquele mesmo erro que você errou, você está meio que cortando fora algo. Às vezes até a presença de Deus, cortando fora a presença de Deus para decidir fazer algo ruim. Isso muitas vezes é decisão nossa. Nossa, é forte, mas é necessário. É necessário falar essas coisas, porque pode gerar libertação. No teu processo, tens algo que foi bem difícil deixar? Algo do tipo, e se teve o que você fez para te ajudar a deixar para trás o que ainda poderia te afastar de Deus? Tá, é meio que tipo assim, no meu processo de transformação, você teve algo que foi muito difícil deixar? Essa pergunta? E se teve algo que eu não entendi muito bem aqui? E se teve o que você fez para te ajudar a deixar para trás o que ainda poderia te afastar de Deus? Tá, entendi. Tá, entendi. Algo que foi difícil eu deixar. Cara, eu acho que foi eu mesmo. Ter que deixar eu mesmo. Ter que deixar para trás os vícios, principalmente os vícios. Ter que deixar para trás hábitos ruins, ter que renunciar a isso, ter que deixar para trás o futebol, o esporte, assim como atleta profissional, ter que deixar para trás, às vezes até
os costumes, tudo que envolvia o João antigo. Eu tive que deixar para trás tudo. E lógico, tudo foi difícil. Tudo foi difícil, nada foi fácil. Tudo foi difícil, Maria, tudo. Deixar a minha cidade para trás foi difícil. A minha família foi difícil. Os hábitos ruins foi difícil. Os vícios foi difícil. Tudo foi difícil. Tudo foi difícil. Mas eu tô firmado em alguém que é muito maior que isso. Então, foi difícil, mas foi simples, sabe? Por mais que eu errei várias vezes, voltei nos mesmos vícios algumas vezes, mas ele continua me salvando todo dia. Ele continua me restaurando todo dia, ele continua me renovando todo dia. Então, sim, tem coisas que foram muito difíceis. Na verdade, a maioria delas foi tudo difícil. E o que eu fiz para deixar, acho que foi essa a segunda pergunta que você fez, o que eu fiz para deixar para trás o que ainda poderia me afastar de Deus, foi justamente me enchendo dele. É louco, gente. Escuta isso aqui, ô Maria. Às vezes a gente não consegue deixar para trás velhos hábitos, vícios ou comportamentos porque a gente ainda está alimentando essa vida antiga. Quando a gente deixa de alimentar a vida antiga e passa a alimentar a vida nova em Deus, as coisas mudam. Os vícios já não têm poder, os hábitos ruins já não têm mais capacidade de tentar te fazer errar, porque você está alimentando agora a vida nova. Por exemplo, desde quando eu cheguei aqui, cara, eu tenho vivido, eu tenho buscado incessantemente, todo dia, me alimentar daquilo que vai me dar vida. Então é louvor, é pregação todo dia, pessoas ao meu redor que são espirituais e que toda hora estão conversando sobre isso. Ontem a gente estava, o Luquinha, e a gente estava lá num GC. GC é um grupo de crescimento em que homens se reúnem para falar de Deus. Então, todo dia buscando se encher disso. Hoje eu vou lá no Legacy Outside orar pelos moradores de rua, fazer ação social. Sábado eu tenho um evento de empreendedor, mas domingo eu estou na igreja, terça provavelmente eu estou na igreja. Todo dia é Bíblia, é louvor, é oração, é insight que eu troco, por exemplo, com o Luquinha aí toda hora. Então é você se alimentar daquilo, sabe? O tempo inteiro. Porque quando você passa a se alimentar disso, é isso que você começa a ser cheio disso. E quando você começa a ser cheio disso, aquilo que antes te preenchia, que talvez vícios, hábitos, desejos, começa a sair. Porque você está sendo cheio de algo novo. E aquilo que era velho começa a sair. Entendeu? Então, vamos para as últimas 3 perguntas. Espero que esteja respondido. Respondeu, Maria? Respondeu? De que forma a busca por propósito pode aliviar ou piorar a ansiedade? Cara, que pergunta maneira. Muito boa pergunta. Porque a busca por propósito pode, sim, causar coisas ruins. É igual a busca por cura. Como assim? Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Deixa eu ver como que eu posso usar essas palavras aqui. Quando você busca algo, tem duas coisas pela qual você busca algo. Primeira, se você busca algo é porque provavelmente você não tem. Segunda, se você está buscando é para você encher mais. Você tem, mas você quer encher mais. Então, quando você busca por propósito, você pode ter duas coisas aí. Ou você está buscando porque você não tem, ou você está buscando... Na verdade, só tem essa, porque você não tem. Então, essa busca incessante por propósito, por direção, por clareza, pode sim piorar a ansiedade e pode aliviar. Depende de como você enxerga, depende da perspectiva. Porque a busca, o propósito, ele não é clarificado.
Ele não é clarificado assim do nada. Ele é um processo. Deus, ele vai nos dando vislumbres do propósito. Ele vai nos dando vislumbres. Então ele deixa uma brecha ali do que talvez possa ser. Por exemplo, quer encontrar o seu propósito de fato? Na verdade, tem alguns vislumbres. Olhe para trás na sua vida, olhe para a sua vida, lá para o seu passado e enxergue tudo aquilo que você sofreu. Tudo aquilo que doeu, tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que foi ruim. Enxergue lá atrás o que te machucou muito, o que doeu muito. E aí, busque cura nisso, que te machucou muito. Porque quando você é curado daquilo que te machucou muito, Deus te usa nisso. E aí acaba se tornando seu propósito. Exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, eu não usava a minha voz. E aí Deus me transformou, me restaurou, me renovou, e aí hoje eu sou usado com a minha voz. Entende? É sobre isso. Eu sempre fui muito atacado na mente, na minha mente. Desde lá de trás, eu sempre sofri com a mente. Ansiedade, toque, pânico, então a minha mente foi muito atacada. Deus me renovou, me restaurou. Deus me renovou, me restaurou, me curou. E aí a minha mente, ela hoje ela é usada para curar outras pessoas que também sofrem com algum tipo de problema na mente. Entende? Então, uma das formas de você encontrar o seu propósito é isso, é olhando para trás e ver o que você errou. Queria dar um testemunho da sua live antes de você finalizar. Beleza, fechou. Deixa eu só responder as últimas duas perguntas aqui. É possível transformar a ansiedade em ação aliada com o meu propósito? Sim, sim. Gente, tudo na nossa vida se transforma quando você muda uma perspectiva. Não importa o problema, tempestade, situação, condição, nada, circunstância, nada. Se a sua perspectiva estiver alinhada para transformar tudo o que você passa em um entendimento de que, por exemplo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se você ama a Deus, vive segundo o propósito dele, você entende que tudo coopera para o seu bem. Então, se algo deu errado, não é porque deu errado, é porque Deus já enxergou o seu futuro e ele permitiu que aquilo desse errado para que você tomasse outra direção para ir ter um futuro melhor. Então, sim, se você sente ansiedade nada mais é do que a sua alma já enxergou algo no futuro, só que seu corpo não está fazendo, e aí fica em conflito. Por exemplo, você sente que tem uma potência enorme, só que aí você não está agindo de acordo com isso e aí fica ansioso. E nos dias atuais se tornou comum a ansiedade. O Brasil se tornou o país mais ansioso do planeta Terra. E a gente resolve isso como? Buscando paz, clareza, silêncio, tirando um pouco os estímulos, o excesso de estímulos, buscando mais contato com a natureza, sabe? Sendo simples e essencial. Então sim, é possível sim transformar a ansiedade em ação. É possível, depende de como você enxerga. Depende de como você enxerga. Como encontrar equilíbrio entre o desejo de propósito e a pressão por resultados imediatos? Cara, primeira coisa... Boa, Luquinha. Boa. É isso aí, ó. Cara, primeira coisa... Equilíbrio é uma palavra que é difícil hoje em dia. Você conseguir equilibrar as coisas é muito difícil hoje em dia. Então... essa pressão por resultado imediato, a gente cura ela confiando. Porque a maioria das vezes a gente não rompe por falta de confiança. Porque está tudo escrito. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus faz todas as coisas com um propósito. Eis que eu faço coisas novas, que abro caminho no ermo e rios no deserto. Rios no ermo e caminho no deserto. Ou seja, está tudo escrito, está tudo na palavra. Só que nos basta confiança. Nos falta confiança. Se a gente confiar de fato, ponto. Então, continua nessa busca por propósito,
E tire essa pressão por resultado imediato através de micro recompensas no seu dia. É porque, cara, a sociedade de hoje está tão doente que a gente acha que tudo é produtividade, acha que produtividade é estar ocupado com milhares de coisas, acha que, cara, tudo isso se dá por meio da comparação, a gente fica se comparando com as pessoas e esquece da nossa essência. Então, em vez de ficar cedendo à pressão dos outros sobre resultado imediato seu, viva a sua vida e você e Deus, você e Deus, você e Deus. Secreto com Deus é o que transforma. Live apenas dá o entendimento, curso entendimento, mentoria entendimento, mas o que transforma é o secreto com Deus. Então vai para o secreto com Deus e lança sobre ele tudo que você tem. Lança sobre ele tudo que você tem. Tudo que você tem. Porque o secreto com Deus transforma. Então é fé, é isso, confiança e fé que a gente precisa. Então acho que se você tentar encontrar equilíbrio em desejo de propósito e pressão por resultado imediato, eu acho muito difícil conseguir o equilíbrio. Mas se você conseguir ajustar a sua perspectiva para diminuir essa pressão por resultado imediato, como buscando a Deus e tirando os superestímulos, às vezes confiando mais na palavra e deixando de confiar um pouco nas pessoas. Não deixando de confiar no sentido de não mais confiar nas pessoas, mas entender que as pessoas têm comparações, têm medos, têm traumas e às vezes elas agem no impulso. Então, às vezes, uma cobrança em você por resultado imediato é às vezes um impulso da pessoa ali. Então, viva o seu processo. E o propósito ele vai vir na busca incessante em Deus. Quando a gente busca Deus, quando a gente se enche de Deus, quando a gente busca na palavra de Deus, na Bíblia, a gente encontra o nosso propósito. Só que é o processo que nos faz a gente se transformar em odres novos. Então a gente quer o desejo de propósito, a gente quer propósito. Só que às vezes o propósito ele é encontrado no processo da transformação do odre velho para o odre novo, ou seja, da vida antiga para a vida velha. Para a vida antiga para a vida nova, perdão. E aí é nesse processo onde as coisas extraordinárias acontecem. Só que a gente tem que buscar mais, tem que renunciar a algumas coisas, tem que tirar os estímulos, tem que confiar mais na palavra. Fechou? Respondeu? Respondeu? E a Maria falou que queria dar um testemunho. O que você quer fazer, Maria? Responde aí. Você quer falar ele escrito aqui ou você quer entrar na live aqui para falar? O que você quer fazer? Fala aí o que você quer fazer. Você quer entrar na live aqui ou responder nos comentários? Pode escolher. Enquanto isso, essa pergunta foi muito boa. Como encontrar equilíbrio entre desejo de propósito e a pressão para resultado imediato? Porque a sociedade cobra o tempo inteiro da gente resultado imediato, produtividade, produção, o tempo inteiro. E a sociedade o tempo inteiro deixa a gente sentindo esse desejo de propósito. Mas a resposta é Deus. A resposta é o secreto com Deus. É isso que vai transformar. Então vamos lá, entra aí, compartilha aí com a gente. Como é que eu faço para chamar? Eu não sei como é que eu faço para chamar. Eita, pelo. Opa! Calma, deixa eu. E aí? Tô vendo. Tá me ouvindo? Sim, estão ouvindo ela, gente? Acho que sim, então. Tudo bem, João? Bom dia a todo mundo aí da live. Mas eu precisava compartilhar isso com você. Eu Manda tava ver. por um determinado momento na minha vida, eu acabei me afastando de Deus. Só que eu nunca fui uma pessoa que, tipo, eu me afastei de Deus e fui festa, essas coisas, enfim. Eu só não queria mais saber de Deus, eu só não orava, eu só queria, não queria mais nem ouvir, né, o nome de Deus na minha vida. E aí chegou um determinado período agora recente, eu me afastei de tudo, de trabalho, de tudo, de todos e viajei, né, para o interior. E ali eu tive 30 dias ali que o Senhor realmente ali foi muito claro comigo. E ali eu comecei
começou a vir um movimento dentro de mim, ao ponto de falar, cara, eu quero voltar para Jesus, eu não vou conseguir ficar longe dele e tudo mais e tal. E Deus, ele trabalhou muito. E aí, onde é que você entra nessa história? Eu trabalho nesse meio de marketing, não sei se você já olhou o meu Instagram. Então, o meio que eu vivo não é um meio de pessoas que falam de Jesus, é tudo muito dinheiro, é tudo muito marketing, é fama, etc. E eu falei, Jesus, começa a colocar pessoas para me aproximar de ti. Começa a colocar pessoas para falar de ti para mim, para que eu me fortaleça, para que eu volte. Eu sou do Maranhão, para que eu volte para São Luís e seja uma nova história. E aí ele começou a aproximar pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, pessoas que chegaram, olha, Deus está pedindo para você. Eu tinha um hábito de orar 3 horas da manhã. E de repente, do nada, uma pessoa que eu nem conhecia mandava mensagem: Olha, Deus tem me incomodado para orar por você e que você ore 3 horas da manhã. E, enfim. E aí eu não sou muito de estar aqui olhando nada no Instagram e de repente olhei você, olhei acho que um vídeo, não lembro bem. E aí eu comecei a acompanhar. E aí, a primeira live que eu assisti tua, tipo assim, era como se a live fosse literalmente para mim. E aí aquilo ali, aí eu entendi ali que era Deus também trazendo pessoas, porque eu queria fazer devocional, mas eu também não tinha mais força para sentar, para ouvir minhas pregações. E aí a tua live é exatamente assim cedo, né? Exatamente no horário ali do devocional. Todas as lives que eu assisti tua era exatamente o que eu estava precisando ouvir. E aí o que que acontece? Isso foi me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo. E aí agora eu voltei para São Luís, ninguém sabe ainda. E eu estava em em dúvida, e é onde, para encerrar, que tu vai entender. E eu estava na Assembleia de Deus, mas eu sempre gostei de ministérios da visão celular, que trabalha em células e tudo mais. E aí eu comecei a orar, Senhor, me mostra qual a igreja que tu queres que eu realmente vá e que ali eu possa, sei lá, viver a minha vida contigo também e tal, eu quero congregar. E o meu eu queria assembleia, mas tudo que Deus estava trazendo era Lagoinha. Eu não sabia que você era da Lagoinha, não fazia ideia. E sempre Deus falando a Lagoinha, a Lagoinha. E aí o que que acontece? Quando foi agora domingo, eu fui olhar tuas histórias. Deus já tinha falado comigo com outras pessoas da Lagoinha. E eu queria, não, mas eu quero mais clareza. E aí domingo eu olhei tuas histórias do nada. Estava indo pra Lagoinha Alphaville. Eu digo, não, não é possível. E aí eu disse, pois na hora que eu chegar lá em São Luís, eu vou para Lagoinha. E aí ontem eu cheguei, antes de eu chegar em São Luís, ontem foi o culto na Lagoinha, e ali realmente Deus confirmou tudo que aconteceu durante esses 30 dias, e ali eu me reconciliei com Jesus, e agora eu não quero mais sair nunca mais da presença dele. E eu quero compartilhar esse testemunho porque você, né, foi uma pessoa que Deus colocou através das redes sociais, que é o meu meio de comunicação de trabalho, e que foi ponte para que hoje eu pudesse voltar para ele. Então, que Deus te abençoe, que você continue fazendo o chamado de Deus na sua vida e que você possa alcançar centenas, milhares de vidas que você nem imagina. É uma pessoa de tão longe aqui do Maranhão, mas através da tua missão, do teu propósito. Você também fez parte desse processo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Como é que sai aqui? Comudo no meu agora. Ah, eu tô mutado, foi. Enfim, eu tava falando, gente, que é Deus, tá? Não tem nada a ver comigo. Toda honra e toda glória é de Deus, é de Deus. Então, olha só como é que funciona o negócio. Deus, a gente pede coisas pra Deus, a gente ora pra Deus por algo e Deus justamente coloca no coração de alguém a resposta da oração dessa pessoa. Então, olha só que maneiro. A Maria orou para Deus para colocar pessoas na vida dela e Deus colocou em mim o desejo de fazer live.
Vocês conseguiram entender? Então, às vezes, você é a resposta da oração de alguém, só que a gente precisa se posicionar. Às vezes, alguém da sua família tá orando por algo e você até sente no seu coração, só que às vezes a gente não se posiciona. Então, a gente é resposta da oração de alguém. Só que a gente precisa se posicionar, a gente precisa ser cheio disso. Se apren- é, Buscar a Deus e se encher dele. Então, glória a Deus, Maria, glória a Deus pela sua vida. Que bom, cara, eu fico feliz demais. Isso foi uma resposta para mim também, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, foi uma resposta para mim também. Enquanto você estava compartilhando testemunho, eu também recebi uma resposta aqui que eu estava pedindo para Deus e chegou nessa live, tá? Muito obrigado pelo seu posicionamento, de entrar e dar esse testemunho. Muito obrigado pelo seu posicionamento, porque eu também recebi uma resposta aqui agora, nessa live. Eu precisava exatamente, eu escutei exatamente o que eu precisava escutar. Exatamente o que eu precisava escutar. Então é sobre isso. Alguém ora algo para Deus, Deus vai em alguém e planta o desejo dessa pessoa. Por exemplo, acontece muito lá na Lagoinha, por exemplo, teve um dia que eu tava andando assim, e quando eu tava indo pro meu lugar lá, pro meu assento, pro meu banco, eu olhei para um cara assim e do nada me veio, o meu coração começou a queimar para eu falar com o cara. Aí eu falei, pô, eu não vou agora não. Eu vou lá falar com Deus primeiro. Aí fui lá no meu banco assim, e comecei a conversar com Deus. Falei, pô, Deus, o que que é pra eu falar pra ele? Como assim? Só que aí que tá. Aí Deus entregou, eu fui lá, falei com o cara, entreguei. Aí, olha o que acontece. Esse cara pode ter pedido antes de sair de casa, Senhor, usa alguém pra falar comigo hoje. E aí Deus coloca no meu coração um desejo de falar com aquela pessoa. Então é assim que Deus vai usando as pessoas. Uma das formas, sabe? Então, às vezes, você pede algo e Deus coloca a resposta dessa oração, desse pedido no coração de alguém. E só que a gente precisa ter coragem para se posicionar, assim como Maria fez hoje. É, gente, o Luquinha, foi aleatório demais, velho. Aleatório demais, o Luquinha. Deixa eu contar aqui bem rápido. Não, vai ficar para a próxima live, o testemunho com o Luquinha. Luquinha, você vai entrar na próxima live aqui. A gente vai trocar uma ideia. Na segunda. Fechou? Gente, fecha os olhos aí. Vamos orar. Vamos agradecer. Fecha os olhos aí. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa live. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra. Muito obrigado por nos encher com o teu amor, por nos encher com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, obrigado pelo testemunho da Maria. Nós agradecemos, nós louvamos o teu nome, Jesus, pela vida da Maria. Obrigado pela vida de cada um das pessoas que estão aqui, cada coração que está aqui na live, cada pessoa que está aqui recebendo, que está aqui se entregando. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos fortalecer cada dia mais. Pai, eu oro para que o coração dessas pessoas que estejam aqui sejam totalmente entregues a Ti, sejam totalmente cativos a Ti, e que a gente cada dia mais possa estar fortalecendo, possa estar se enchendo da Tua presença, da Tua palavra, que todo velho vício, que todo velho hábito, que tudo aquilo que era velho possa se desfazer agora para entrar o novo do Senhor na nossa vida. E que todos os dias da nossa vida a gente possa se alimentar daquilo que verdadeiramente vai nos transformar, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o louvor, que é a oração, que é a comunhão, que é a conversa, o relacionamento com Deus. Então, Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa live, obrigado pela palavra, obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado, Pai. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de felicidade, de alegria, que um bálsamo de alegria possa ser derramado sobre a sua vida
que um batismo de amor possa ser liberado sobre a sua vida e que você possa ser sal da terra e luz do mundo onde quer que você passe. Que você possa, aonde você passar, liberar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se posicione, faça, haja e obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, estamos juntos até segunda-feira. Fechou? Falei que ia falar 20 minutos, mas foi 54 minutos. Jesus. Beleza. Tamo junto, gente. Fiquem com Deus. Valeu.